Bom dia. Bom dia. Muito bem, nós temos andado aí na nossa série sobre Eclesiastes. Na semana passada, o Olavo trouxe a mensagem a respeito de Deus e o tempo, né? E hoje nós vamos dar sequência. Se você reparou, nós estamos indo de 2 em 2 capítulos, então não vamos ser cada um dos capítulos que nós vamos estudar, mas hoje nós vamos, coincidentemente, falar a respeito do capítulo 5 e do capítulo 6. Tá? Eu vou explicar o porquê, mas eu quero te convidar a abrir lá então no capítulo 5 e no 6. Nós vamos ler do 5, versículo 8, até o 6, versículo 9, certo? Então, pega um fôlego aí e acompanha comigo a leitura. Diz assim: versículo 8. Se você vir o pobre oprimido numa província e vir que lhes são negados o direito e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial está subordinado a alguém que ocupa a posição superior, e sobre os dois há outro em posição ainda mais alta. Mesmo assim, é vantagem a nação ter um rei que a governe e que se interesse pela agricultura. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Há um mal terrível que vi debaixo do sol. Riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas dele se perdem num mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. O homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Há também outro mal terrível, como o homem vem, assim ele vai. E o que obtém de todo o seu esforço em busca do vento? Passa toda a sua vida nas trevas, com grande frustração, doença e amargura. Assim, descobri que, para o homem, o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, pois é essa a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade de sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Vi ainda outro mal debaixo do sol, que pesa bastante sobre a humanidade. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada que os seus olhos desejam. Mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas, e outro as desfruta em seu lugar. Isso não faz sentido, é um mal terrível. O homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem ao mesmo recebe um enterro digno tem melhor sorte que ele. Ela nasce em vão e parte em trevas, e nas trevas o seu nome fica escondido. Embora jamais tenha visto o sol ou conhecido qualquer coisa, ela tem mais descanso do que tal homem. Pois de que valeria viver 2000 anos sem desfrutar a sua prosperidade? Afinal, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o esforço do homem é feito para a sua boca, contudo, o seu apetite jamais se satisfaz. Que vantagem tem o sábio em relação ao tolo? Que vantagem tem o pobre em saber como se portar diante dos outros? Melhor é contentar-se com o que os olhos veem, de que sonhar com o que se deseja. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Vamos orar mais uma vez, gente? Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo tempo que já tivemos aqui. Senhor, colocamos diante de Ti esse tempo, onde a Tua palavra será exposta, para o Senhor fazer aquilo que é a Tua vontade, Senhor. Usa esse tempo, que Teu Espírito Santo fale conosco, aos nossos corações, que o Senhor tenha liberdade aqui no nosso meio, nos dando atenção, foco, Pai, e entendimento daquilo que o Senhor quer falar com cada um aqui nesta manhã. É em Teu nome que nós oramos, agradecidos. Amém.
Muito bem, em todos os tempos, em todos os lugares, em toda a história da humanidade, uma verdade, ela permanece. E essa verdade é que as pessoas querem ser ricas. Antigamente as pessoas trabalhavam, iam para minas de ouro, não tinha muita opção assim de tentar uma riqueza mais fácil como nós temos hoje. E uma amostra dessa tentativa que permanece até hoje são, por exemplo, as casas de apostas que nós temos esportivas. No Brasil houve um boom, né, de casas de apostas nos esportes, futebol, basquete, enfim, cassino online, essas coisas todas. E esse é um caminho para algumas pessoas que talvez queiram se tornar ricas. Mas há aqueles também que querem investir nas suas carreiras, querem se tornar CEOs de grandes empresas, né, onde vão ter uma participação no lucro maior. Outras pessoas querem, já desde a adolescência, ir galgando o seu caminho em trajetórias que vão trazer algum tipo de retorno financeiro maior do que outras. Essa é a história da humanidade. Ela, como a gente viu lá no capítulo 1 de Eclesiastes, ela se repete. As pessoas ainda hoje querem muito ser ricas. Essa verdade não muda, né? Agora estamos chegando no final do ano e certamente vai começar aquela velha e grande propaganda da Mega Sena da virada, né? E aí as pessoas ficam sonhando, não, se eu ganhasse eu ia fazer isso, né? Eu ia dar o dízimo, claro, mas eu ia fazer outras coisas, né? E assim por diante. Então, esse é um sonho da humanidade. As pessoas, de fato, querem ser ricas. E isso em si não é um problema. Não é um problema a gente estudar para ter uma carreira, não é um problema a gente investir, trabalhar. Isso em si não é um problema, mas como nós vamos ver aqui nessa manhã, isso pode se tornar um grande problema. E é sobre isso que o mestre ou o pregador aqui de Eclesiastes está falando. Inclusive, alguns supostos pastores usam esse anseio do ser humano para também enriquecer, né? Nós temos aqueles que prometem, olha, dê tudo que você tem e Deus vai te dar 10 vezes mais. Compre isto aqui, essa fronha abençoada, ungida, com o óleo que veio lá não sei de onde, e você vai, então, ter prosperidade, principalmente financeira, na sua vida. E se não acontecer isso, o problema, obviamente, está na sua fé. Você não tem fé, por isso que não aconteceu. O seu dinheiro continua comigo, né? É isso que esses pastores acabam, nem sei se dá para chamar de pastor, né? Acabam pregando por aí, usando essa ânsia do ser humano de ter mais, ganhar mais, né? Ter mais. Então, o fato é que todos nós, em alguma medida, vamos lutar com essa tensão. O fato é que todos nós que cremos em Cristo, um dia vamos nos deparar com esta realidade de que o dinheiro, as riquezas, como a Bíblia nos ensina, vai ser o principal concorrente com o senhorio de Cristo em nossos corações e nossas vidas. Muito facilmente a gente entende que, ao entregarmos a vida com Cristo, Deus requer fidelidade absoluta de nós, nossos valores mudam, nossas prioridades mudam, mas muito facilmente a gente se distrai com as coisas desse mundo. E quando vê, o nosso coração é arrebatado pela ganância, por aquela vontade de ter mais, e a gente está correndo atrás dessas coisas, e como o autor aqui de Eclesiastes vai dizer, correndo atrás do vento sem perceber. E é isso que a gente vai ver aqui nessa manhã. Nos dias que o mestre escreveu Eclesiastes, essa realidade também não era diferente. Acabou que Salomão foi um rei muito sábio, né? Ele pediu sabedoria a Deus, se tornou um rei muito sábio, e o reino de Israel prosperou absurdamente. Alguns historiadores dizem que a prata, ela perdeu o valor, todo mundo tinha prata. Todo mundo tinha na sua casa um pouco de prata e ela foi perdendo o valor. O ouro já não valia tanto assim também, porque muita gente tinha. E, obviamente, que naquela realidade, algumas pessoas enriqueceram muito mais do que outras. O comércio internacional estava a pleno vapor. O rei ia fazendo alianças, né, com outros reinos, então eles forneciam alguma coisa, ele dava outra coisa, e assim ele foi, então, aumentando a riqueza do povo de Israel. E naqueles dias também haviam pessoas muito ricas e pessoas que não eram assim tão ricas assim. E aí, então, ele apresenta essa sua mensagem aqui nesse capítulo, e numa forma que era muito apreciada no Oriente Antigo. A forma que nós lemos, por que nós lemos do versículo 8 do capítulo 5 até o 9 do capítulo 6? Porque o autor escreveu isso de uma forma de quiasma.
Não vou me deter muito sobre isso, mas é um tipo diferente de pensamento do que nós estamos acostumados aqui no Ocidente, aonde ele faz praticamente uma pirâmide ou um sanduíche. Ele tem um primeiro argumento, um segundo argumento e o ponto principal. E aí então ele volta para o segundo argumento e depois para o último argumento. Isso se chama quiasma, e o povo hebreu apreciava muito esse tipo de literatura, de forma de escrever. Para eles faz todo sentido, para nós é meio estranho, né? A gente está acostumado a pensar mais de forma linear, onde nós temos os pontos e então o ápice, né? E eu vou tentar fazer isso. Então nós vamos ler alguns trechos do início do capítulo 5 e juntar lá com o do 6, tá? Conforme a gente for andando nessa mensagem, para a gente ter o final, né, num pensamento mais ocidental, diferente daquele que nós temos aqui no escrito de Hebreus. Mas, obviamente, que não sem antes nós termos a nossa rima desta manhã, né? E ela vai ser projetada aí, por favor. Diz assim, muito simples: a busca por riqueza é correr atrás do vento. Desfrutar das bênçãos diárias de Deus traz verdadeiro contentamento. Certo? Então, vamos ver o que o autor aqui de Eclesiastes quer nos transmitir nesta manhã. O primeiro argumento do mestre ou do pregador é que há uma insatisfação na busca pelas riquezas. Isso está ali no capítulo 5, versículo 8 até o 12, e lá depois no final do 6, do 7 até o 9. E ele começa falando de uma forma meio esquisita, né? No versículo 8 aqui do capítulo 5, ele começa falando que se você vir o pobre... Calma, ele está falando sobre amor à riqueza e começa falando a respeito se você vir o pobre, né? Mas ele começa dizendo assim: se você vir o pobre oprimido numa província e vir que lhes são negados o direito e a justiça, faça alguma coisa a respeito. É isso que está ali na tua Bíblia? Não, ele diz, não fique surpreso. Ou seja, ele está dizendo, olha, se você vê algum tipo de injustiça, e ele está descrevendo aquilo que nós vemos em todos os níveis da sociedade até hoje, todo tipo de injustiça, de direito negado, de favorecimento de uns, detrimento de outros, isso também acontecia nos dias de Salomão. E ele está dizendo, não fique surpreso com isso. Mas por que Salomão começa desse jeito estranho? Como assim, não fique surpreso? E ele explica no 8 ainda, todo oficial está subordinado a alguém que ocupa posição superior, e sobre os dois há outro em posição ainda mais alta. O que o mestre está falando aqui é que tanto o soldado quanto aquele que está numa patente mais alta, nós temos que entender que ele está falando do seu contexto, né? Não nos nossos dias de hoje. Todos eles são preocupados em encher o bolso. Todos eles são preocupados em talvez explorar, inclusive, esse pobre que está ali para ter o seu dinheiro. Nada muito diferente do que nós vemos nos nossos dias também hoje, né? Onde as pessoas em todos os níveis são exploradas para que alguém ganhe dinheiro. Então, os altos oficiais ali eles estão interessados em encher os bolsos, e eles não se importam com os pobres. Então, na verdade, eles usam o pobre. E com toda essa corrupção no governo, o mestre diz, não fica surpreso, não se surpreenda com isso. Não se surpreenda com isso. Tudo isso é resultado da ganância humana. Todo o sistema que nós vivemos hoje, para que alguns enriqueçam mais do que outros, é um resultado da ganância humana. Isso não era diferente nos dias do mestre aqui, né, de Salomão. Então, o pregador vê essa coisa que nós vemos hoje também, opressão, injustiça, em cada nível da sociedade. Não são só aqueles que têm menos que sofrem com injustiça, aqueles que têm mais também sofrem diversos tipos de injustiças. Nos dias de Salomão e também nos nossos dias hoje. Então, Eclesiastes diz que nós não devemos nos surpreender com esta vaidade, essa injustiça. Isso não é desculpa para a injustiça acontecer, mas é uma visão real daquilo que acontece, é uma visão real da vida. Não é uma visão utópica. Ah, que bom se fosse assim. Seria muito bom, mas não é. A realidade que nós vivemos é essa, e que ele vivia também era essa. E aí no versículo 9 parece que ele tem uma solução ali, pelo menos momentânea, para esse problema. Ele diz, mesmo assim, é vantagem a nação ter um rei que a governe e que se interesse pela agricultura. Por que isso é importante? Porque talvez aquele pobre que está vendo ali na província, oprimido, ele vai ter a chance, se tiver um rei, né, um rei que se importe com a agricultura, ele vai querer fazer o quê nos campos? Ele vai querer plantar, para ter para si.
Mas isso vai gerar uma oportunidade para que aquele pobre que está lá na província também tenha o seu sustento. Então, por isso era proveitoso se o rei que estivesse governando tivesse interesse pela agricultura, ao passo que se esse rei não se interessasse por isso, talvez ele vendesse os campos para algum investidor e aquele pobre não teria nem a oportunidade de se sustentar de alguma forma naquele campo. Esse é o argumento que o mestre aqui está falando. Mas até esses 2 primeiros versículos, então, ele fala dessa pobreza ou desse amor ao dinheiro numa forma mais geral, mais nacional, né? Se você estiver andando no campo, fala do soldado, né, da hierarquia dos soldados, então fala de forma mais geral. E aqui, a partir do 10, ele vai, então, trazer isso para um nível mais pessoal. Os oficiais públicos não são os únicos que querem ter mais dinheiro. Essa é uma tentação para todos os que viviam na época do rei Salomão e também é uma tentação para todos que vivem nos nossos dias. Pelo menos eu posso falar por mim, né? Não sei se para vocês também é uma tentação. E por isso, a partir do versículo 10, então, o pregador vai nos advertir sobre essa vaidade da prosperidade. Deixando muito claro, gente, ele está falando aqui contra aquele que vive em função de obter mais dinheiro. A riqueza nunca foi um problema e nunca vai ser um problema em si. Deus dá mais para uns, dá menos para outros. Amém. A questão que o mestre está tratando aqui é o apego ao dinheiro. Inclusive, pessoas que não têm tanto dinheiro podem ser muito mais apegadas do que pessoas que têm mais dinheiro, né? Isso é uma questão de coração, não é questão da conta bancária. E aqui, então, nós temos essa verdade bem conhecida. Não importa quanto dinheiro as pessoas tenham, nunca vai ser o suficiente. Já brinquei com vocês aqui que eu pensava, quando eu fazia estágio, alguns anos atrás, ganhava R$650, pagava aluguel, água. Eu tinha o carro, mas não andava de carro porque eu não tinha dinheiro para botar gasolina. Isso lá em Novo Hamburgo ainda, na Aliança, lá em Novo Hamburgo, fazendo estágio lá. E aí de bikezinha, aquele calor, não sei se alguém já conheceu Novo Hamburgo, é muito quente. E era assim. E eu pensava, quando eu ganhar 1.000, nossa, aí sim, né, vou poder botar gasolina no carro, poder ir de carro, não vou suar tanto. Aí, um dia, comecei a ganhar 1.000. Quando eu ganhar 1.500, pensa, agora eu estou tranquilo com 1.000, 1.500, vai sobrar 500 por mês, e aí eu vou estar bem. E assim sucessivamente, a gente nunca está contente. Na verdade, a grande maioria dos brasileiros gasta muito mais por mês do que ganha. Né? O cartão de crédito tem sido usado, as pessoas se enganam achando que o cartão de crédito é dinheiro, né? Aí eu tenho um limite lá de 4.000, eu tenho 4.000 a mais para gastar nesse mês. E não é assim, né? Mas a maioria dos brasileiros está endividada porque usa mais do que ganha no mês. É uma ânsia do coração humano. E essa verdade era nos tempos de Salomão e é nos nossos dias também. Ou seja, ao invés de sempre querer mais, o que o autor de Eclesiastes vai nos convidar a fazer é nos contentar com menos. Uma vez que a nossa satisfação deveria estar em Deus. E aí, o quanto eu tenho, ela se torna quase secundário, porque a minha satisfação não está no que eu tenho, mas está em Deus. Isso é uma luta que dura a vida toda. Se você tem vencido essa batalha, amém, glória a Deus por isso. Mas não pense que porque está de pé, não pode cair. Continue lutando, continue atento. E se você tem lutado da outra forma, se o coração, a ganância, tem arrebatado o seu coração, se arrependa, isso é pecado. Isso é pecado. Se volte para Deus, seja tendo muito, seja tendo pouco. Isso é pecado, se volte para Deus. Porque a gente é muito volátil e nós precisamos estar muito atentos. Um dia a gente diz, eu não me importo com dinheiro. E no outro dia a gente está pensando o que vai fazer com a Mega Sena da virada. Né? A gente é assim, por isso nós precisamos estar atentos todos os dias. Então, Eclesiastes nos adverte a não ter esse coração dividido de querer viver por essas coisas que só o dinheiro pode comprar. E ele diz que isso é vaidade, isso é correr atrás do vento. E nos oferece algumas razões suficientes pelas quais a gente não deve sofrer pelo dinheiro. A primeira está no versículo 11. O primeiro problema com o dinheiro é que outras pessoas vão tentar tirá-lo. Quando a gente tem muito dinheiro, o que o mestre está dizendo aqui é que outras pessoas vão tentar tirá-lo. Pode ser o governo, pode ser pessoas mal intencionadas, pode ser familiares. Eu nunca vi dar tanta briga em família por causa de herança, por exemplo. Pode ser muitas coisas, mas o fato é que ele está dizendo aqui,
outras pessoas vão tentar tirar. Quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. É isso que o mestre está dizendo aqui. Um segundo problema que ele nos apresenta está no versículo 12. Ter mais dinheiro, o problema, de ter mais dinheiro é que ele nos mantém acordados à noite. Ele está dizendo que o trabalhador ele tem um sono ameno. Por quê? Se ele trabalhar por um prato de comida, ele vai comer e vai dormir. Não é? Ao passo que aquele que tem mais dinheiro, ele está preocupado com o quê? Se o investimento vai render aquilo que ele espera, se não vai haver uma recessão, ele vai perder tudo. Se os seus amigos são amigos de verdade, ou se só estão interessados na sua conta bancária. Ele está preocupado se o trabalho da sua vida toda, o esforço todo que ele teve ali na frente não vai ser perdido. Isso é o suficiente já para manter alguém acordado durante a noite. E mesmo que numa noite consiga dormir, na próxima noite as preocupações reaparecem. É isso que o autor de Eclesiastes está dizendo. O sono do trabalhador é ameno. Quer coma pouco, quer coma muito, está tranquilo. Se não tiver o que comer, ele vai dormir com fome. Se tiver o que comer, vai dormir de barriga cheia. Mas a fartura de homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. E um terceiro problema é a insatisfação. E agora a gente precisa ir lá para o capítulo 6, versículo 7 até o 9, onde ele vai trabalhar essa questão da insatisfação. Lembra do argumento que eu falei? Agora a gente está indo lá para o final do sanduíche, o outro pão de baixo, ou a outra ponta da pirâmide. Ele diz, todo esforço do homem é feito para a sua boca, contudo, o seu apetite jamais se satisfaz. E aqui ele não está falando literalmente de comida, ele está falando de apetite, de ter. Nunca se satisfaz, nunca está bom, nunca é o suficiente. Dificilmente, por natureza própria, onde nós vai dizer, agora eu tenho o suficiente, estou tranquilo. Não, sempre um pouquinho a mais. Um pouquinho a mais. O vazio nunca é preenchido, o objetivo nunca chega. Quando atinge aquele objetivo que tinha estabelecido, não, agora outro objetivo, ainda maior, e é mais. E é mais. E eu passo que é muito melhor, no versículo 9 do capítulo 6, se contentar com o que os olhos veem. Melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que sonhar com o que se deseja. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, Paulo, assim como esse pregador de Eclesiastes, nos adverte também, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Percebam de novo, não é o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Isso é o que Paulo está dizendo lá em 1 Timóteo. O próprio Senhor Jesus, em Lucas capítulo 12, ele diz, cuidado, fiquem de sobreaviso. De novo, a gente precisa ficar atento. Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Isso Jesus está falando lá em Lucas capítulo 12, versículo 15. E ele conta uma parábola, inclusive, do jovem insensato que era rico. Lembra dessa parábola? Ele planta e dá muita colheita, e ele pensa, o que eu vou fazer com tudo isso? Já sei, vou fazer armazéns maiores, vou armazenar tudo ali e vou viver tranquilamente o restante dos meus dias. E Jesus diz para ele, louco, se hoje te pedirem a tua alma, o que isso tudo vai fazer por ti? Sabe o que Jesus está dizendo para esse jovem insensato? Te liga, caixão não tem gaveta. Não adianta nada acumular bens na hora e no dia do juízo, no dia que nós estivermos frente a frente com Cristo, o dia em que nós formos julgados, o dia em que nós vamos prestar contas de nossas vidas. Se nós temos nada ou muito na nossa conta bancária, isso não vai fazer a menor diferença. É isso que Jesus está dizendo aqui. Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Então, tendo afirmado que as pessoas que buscam riqueza ou que amam dinheiro não se satisfazem nunca, então o pregador ou mestre aqui ele vai passar para um segundo ponto. Agora nós temos que voltar aqui para o capítulo 5, a partir do versículo 13. E ele diz que apresenta mais uma razão aqui pela qual viver pelo dinheiro não tem nenhum sentido. Ele pode existir hoje e pode desaparecer amanhã. Esse é um mal terrível. E aí então ele conta essa história, a partir do versículo 13, que as riquezas
se perderam num mau negócio. Não sei qual mau negócio foi que ele fez, mas as riquezas se perderam nesse mau negócio e agora ele ficou sem nada, não tem mais nada. E pior ainda, esse homem era pai e agora não tem mais nada para deixar para o seu filho. E no verso 15, ele faz uma afirmação que nos remete diretamente a Jó. O homem sai nu do ventre de sua mãe e como vem, assim vai. E eu não sei se você se lembra da história de Jó, famosa. Jó era um homem o quê? Rico, muito próspero, muito justo diante de Deus. E de repente, Jó perde tudo. A gente sabe da história, a gente lendo a história, a gente fica tranquilo porque sabe o que vai acontecer no final. Mas se coloca no lugar de Jó, ele não tinha absolutamente ideia do que estava acontecendo. De repente, ele está lá de boas, tudo indo bem, investimento bombando. De repente, acabou tudo. E não só financeiramente, os seus filhos todos morrem. A sua esposa vem e diz para ele, quando ele está se coçando com um caco de telha no monte de cinza, de ferida no corpo, e ela diz, amaldiçoa esse teu Deus, e morre. E vai embora. E aí Jó responde, né, a famosa frase, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. E Jó ainda louva a Deus. Ele diz, na continuação desse versículo, capítulo 1, versículo 21, o Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a postura de Jó quando as coisas vão mal. Mas este homem aqui de Eclesiastes não tem essa mesma postura. E aí no versículo 16, o autor aqui, o mestre, ele ainda acrescenta mais outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai. O que obtém de todo o seu esforço em busca do vento? Ou seja, a vida passa. Lembra do capítulo 1, que ele usa aquela palavra que lembra uma baforada no dia frio, que sai aquela fumacinha para descrever a vida? O homem é efêmero, passa muito rápido. E o que ele ganha com todo o seu esforço correndo atrás do vento, ou seja, correndo atrás do dinheiro? Ele associa esse trabalho em busca de riquezas por correr atrás do vento. Algum dia, gente, todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço, todo o nosso acúmulo, ele será de outra pessoa, será do governo, não sei. Mas o fato é que a gente pode ganhar tanto quanto um jogador de futebol. E digo para vocês, tem muito jogador de futebol que ganha mais do que muitos aqui ganham por mês em uma hora. Muito dinheiro. Ou a gente pode ter aquilo que a gente ganha no mês, um dia tudo isso vai terminar. Seja muito, seja pouco. O que o autor de Eclesiastes está dizendo aqui é que, como o homem vem, assim também ele vai, rapidamente. Rapidamente. Todo o nosso trabalho será perdido. Se nós vivermos a nossa vida toda correndo atrás de acumular riqueza, a nossa vida será desperdiçada. E mais do que isso, talvez o que a gente deixe de legado para os nossos filhos é uma vida exatamente igual. E eles também, olhando o nosso exemplo, vão correr atrás do dinheiro, correr atrás do vento. E a vida vai ser só isso. Mais uma vez, para deixar claro, o dinheiro em si não é o problema. O problema é quando a gente coloca a nossa esperança, a nossa segurança, o nosso amor, a nossa dedicação, a nossa prioridade em ter mais e mais. E no versículo 17, então, o pregador amontoa algumas consequências de alguém que não desfruta daquilo que se tem nos seus dias. Ele diz, passa toda a sua vida nas trevas, com grande frustração, doença e amargura. E lá no capítulo 6, agora pulando para lá, no capítulo 6, agora é a segunda parte ali do nosso sanduíche, ele conta uma história mais trágica ainda. Ele diz que Deus concedeu riqueza para essa pessoa, mas por algum motivo não deixa que essa pessoa desfrute das suas riquezas. Não sabemos o que acontece, né? Lá no capítulo 6. E aí ele está falando que Deus deu, mas essa pessoa não consegue desfrutar. E aí ele faz uma comparação chocante aqui. Ele diz que um aborto, uma criança que foi abortada, tem maior sorte do que esse homem. Não é chocante para vocês? Para mim, quando eu li, eu disse, mas como assim? E a lógica dele é que essa criança que nasceu morta, ela
não conheceu a vida. Ela não conheceu a beleza da vida. Nasceu em trevas se foi, e né, o que ele fala ali é que ela não teve nenhum enterro digno e tem maior sorte do que esse homem que tem, mas não consegue desfrutar. Por quê? Porque ele vê, ele percebe, ele gostaria, mas nunca alcança. E ele diz que esse homem pode viver 2.000 anos, ter 100 filhos, ao contrário do primeiro que tinha um filho. Viver 2.000 anos, se não conseguir desfrutar daquilo que Deus tem dado, a criança natimorta tem maior sorte do que ele. Essa é a lógica. A gente precisa nunca perder de vista que o autor de Eclesiastes está falando da vida debaixo do sol, certo? Na perspectiva humana, essa criança tem maior sorte do que alguém que fica a vida inteira sofrendo por não conseguir desfrutar daquilo que tem. Esse é o argumento do mestre. Então, até aqui, o pregador poderosamente nos apresenta esses 2 pontos. O primeiro, a pessoa que busca riqueza nunca se fartará, nunca estará satisfeita. E o segundo é que é muito ruim, é mal, quando a pessoa não desfruta da sua vida. E agora sim, nos chegamos no ápice do argumento do mestre, que está ali no capítulo 5, versículos 18 até o 20, e que dá título a essa mensagem: Desfrute dos dons diários de Deus. 5, do 18 ao 20. Ele fala assim: Assim descobri que, para o homem, o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol, durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte, a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade de sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Olha que contraste esses versículos com todo o restante do que ele falou até aqui. Falando sobre morte, sobre a pessoa que é uma riqueza, ser amargurada, doente, viver em trevas. E aqui ele fala que essa pessoa vai estar tão ocupada com as alegrias que Deus dá, que ela não vai nem pensar sobre a brevidade da sua vida. Eu gostaria que a gente gastasse alguns minutos pensando a respeito disso, porque a vida não precisa terminar nessas tragédias todas que o mestre anuncia e nos adverte aqui. E a ênfase no original, aqui do versículo 18, está na palavra desfrutar, certo? Então, descobri que para o homem e o melhor e o que mais vale a pena é comer e beber. A ênfase aqui no hebraico original é no desfrutar daquilo que Deus tem dado. Deus nos deu um tempo determinado aqui. A vida, como ele mesmo diz, passa rápida. Alguns vai ser mais rápido, outros vão viver mais. O meu avô materno morreu com 104 anos, mas eu não tenho a genética porque ele era pai adotivo da minha mãe. Então não sei quantos dias Deus tem para mim aqui. Para eles tinha mais, outros têm uma vida muito breve, muito rápida. Mas é Deus quem determina os dias que nós passaremos aqui nessa terra. A questão é como nós vamos viver esses dias que Deus nos deu aqui. A questão não são quantos, mas no como nós viveremos. E nós somos chamados, então, a desfrutar daquilo que Deus tem nos dado diariamente. As pequenas coisas, as pequenas vitórias, as pequenas bênçãos. Eu sei que aqueles que têm filhos pequenos, às vezes é cansativo, eu luto particularmente com isso. Às vezes os filhos estão lá querendo brincar e na minha cabeça vem a ideia de que daqui a pouco eles não vão mais querer brincar comigo. Daqui a pouco vão estar grandes, vão estar buscando a sua própria vida. Mas eu estou cansado, eu também não queria brincar com eles agora. Não vou ser o hipócrita de dizer, não, eu estou lá sempre querendo brincar com os meus. Não, às vezes eu estou cansado, às vezes eu quero só ficar sentado, sem fazer nada. Mas eles vão lá, pai, vamos fazer isso, vamos jogar bola. O Henrique toda hora quer jogar bola, toda hora mesmo, gente, literalmente. Aí a Ana quer colo, e o Mateus não sei o que, ele quer ser o Homem-Aranha. Aí a Helena já está um pouquinho maior, aí ela já entende, mas eu percebo às vezes que ela quer desenhar, fazer alguma coisa ali. E às vezes eu fico nessa tensão. Eu quero desfrutar disso, ao mesmo tempo eu estou tão cansado. E aí que entra a questão de nós sermos intencionais no desfrutar das pequenas coisas de nossas vidas. Vai ser uma luta para a vida toda. Eu estou falando de crianças pequenas porque é o meu contexto de vida. Mas pode ser outras coisas, uma pequena viagem ali que você está programando com a sua esposa, com o seu marido, um jantar diferente, sei lá.
desfrutar das pequenas coisas que Deus tem nos dado. Às vezes a gente está tão preocupado em olhar lá para o futuro, se nós vamos ter o que comer, se nós vamos ter sustento, se a aposentadoria vai dar certo, se não sei o quê, que a gente perde aqui. A gente fica olhando para lá e perde o agora, aqui. E é isso que o autor está nos chamando a desfrutar daquilo que Deus está nos dando. Ele está nos oferecendo uma visão equilibrada da vida, das finanças, do tempo, das prioridades. Tudo isso equilibrado diante daquilo que a palavra de Deus estabelece como prioridade para nós. A gente pode começar com as coisas comuns, diárias, ele sugere aqui. Encontrar alegria na comida, na bebida, no trabalho, vejam só. Encontrar alegria no trabalho. Gente, o trabalho, ele existe antes da queda, tá? Ele não é uma maldição. Não é uma maldição, por incrível que pareça. É uma bênção de Deus. Deus já tinha dito para Adão e para Eva cuidarem, dominar, gerenciar, isso tudo é trabalho. Né? Agora, o fato de nós ganharmos o sustento com o suor do nosso rosto, isso sim veio com o pecado. Mas o trabalho é bênção de Deus, tá? Então, agradeça a Deus pelo seu trabalho. Estranho, né? Estranho a gente pensar nisso. Ah, que tu não conhece meu trabalho. Realmente, eu não conheço. Mas Deus conhece, te colocou lá por algum motivo. Ou você querendo um acaso. Né? É uma bênção. E aí, tá, ok, mas e as pessoas ricas? Versículo 19, olha só. E quando Deus concede riquezas e bens, e capacita essa pessoa a desfrutar e aceitar a sua sorte, a ser feliz com o seu trabalho, o que ele diz? Isso é o mérito dele? Isso é por causa do seu esforço? Não, ele diz, isso é um presente de Deus. Então, se você tem posse, se você tem riqueza, isso é um presente de Deus. Ele te deu. Mas não esqueça da oração de Jó. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome de Deus. Né? O louvado seja o nome do Senhor. Não esqueça que isso pode vir e pode ir. O foco está no seu relacionamento pessoal com Deus, independente de quanto Ele tem te dado ou deixado de dar. Então, Deus nos mantém ocupados, no versículo 20, todos os dias de nossa vida com alegria no nosso coração, ao ponto de que essa pessoa não se preocupa mais em pensar a respeito da brevidade da sua vida, do futuro, do passado, porque Deus está enchendo com alegria o seu coração dessas pequenas coisas. Eu acho tão usando uma palavra que o Emílio usou lá várias vezes na Bienal, tão fofo, o jeito que a gente, aqui na Aliança, a gente tem um jeitão de orar, não sei se você já reparou. Como é que a gente começa a oração? Senhor, obrigado por esse dia. Né? Não sei se você já percebeu, começa a perceber no teu grupo célula quando alguém vai orar. Senhor, obrigado por esse dia. E isso é legal. Claro que desde que a pessoa pense no que está falando e não vire uma reza, né? Mas isso é legal porque, gente, nós devemos ser gratos, porque de manhã nós levantamos de nossas camas sobre nossas próprias pernas, ou com alguém que nos ama e que nos carrega, mas a gente está respirando, a gente está bem, e a gente pode estar aqui juntos agora, cantando para Deus, ouvindo a sua palavra. Talvez muitas e muitas, muitas pessoas estão por aí, gostariam de estar aqui no seu lugar e não estão. Isso é obrigado por esse dia. Obrigado pela bênção de hoje, de eu estar bem. Obrigado pela bênção de hoje, de alguém estar cuidando de mim. Isso é desfrutar dos dons diários de Deus. Percebam como, quando a gente olha para essas coisas, isso não independe de quanto eu tenho. E se você lembrar da sua infância, quando você era pequeno, pelo menos a minha infância foi assim. Eu não sei dizer o quanto a gente tinha de dinheiro. Eu sei dizer das vezes que eu joguei bola no pátio de casa com meu pai. Ficar achando bola lá. E olha que meu pai não era alguém assim, né, tão amigo, vamos dizer assim. Era muito mais autoridade na minha vida do que... Mas tinha lá os seus momentos. Me lembro de pescar. O primeiro peixe que eu pesquei, no Rio Uruguai. Um peixe desse tamanho. Cortei a cabeça, o rabo e quis fritar para comer. Sobrou nada. Mas eu me lembro que meus pais estavam lá, minha irmã estava junto, meu irmão estava junto. Não sei se dizer quanto a gente tinha de dinheiro, porque isso não é o mais importante. E a gente deveria viver assim, trazer isso para a nossa vida também, independente de ter muito ou pouco.
Deus mantém ocupados com alegria no coração, aproveitando as pequenas coisas da vida. Eu sei que é difícil, quando acontece alguma coisa que a gente não gostaria, quando o filho vai lá e faz alguma coisa que a gente não queria, quando a esposa ou o marido nos fala alguma coisa que dói, mas a gente sabe que é verdade e a gente não gostaria de ouvir aquilo, é difícil perceber isso como uma bênção de Deus, me ajudando a me parecer mais com Jesus. Mas eu deveria também ser grato por isso. Você já abandonou suas preocupações com as riquezas para encontrar sua alegria em Deus? Ou pelo menos você tem lutado, está no meu time, de lutar pelo menos contra isso? De encontrar alegria em Deus, independente do que tem, do que não tem, do que deixa de ter. Essa é a resposta do pregador para a vaidade da vida. Ele está nos ensinando a depender de Deus, para ter prazer em Deus, nos dizendo que Cristo é absolutamente o suficiente e, na verdade, o único que pode satisfazer o meu e o seu coração. No Novo Testamento, lá em Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus, assim como o pregador, está nos dando uma escolha. Ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. E mais explicitamente, Jesus diz no final: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Gente, não tem como. É isso que Jesus está dizendo. Ou nós amamos a Deus, ou nós amamos o dinheiro. Ou nós vamos servir mais a busca pelo dinheiro. De novo, deixar muito claro, não é o dinheiro em si, a busca pelo dinheiro, pela riqueza, ou nós vamos nos dedicar ao reino. Não tem como as duas coisas. Um vai tirar tempo do outro. Um vai nos levar numa direção oposta do outro. Lá em Mateus, ainda no versículo 31 e 34, a mesma passagem, Jesus diz: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer. O Vanderlei fez a abertura falando a respeito da ansiedade, nós nem combinamos. Mas o Espírito Santo já estava movimentando para falar a respeito desse tema. Jesus está dizendo assim: não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Jesus está dizendo: não se preocupa com isso. Você está preocupado com isso? Não se preocupa com isso. Pois os pagãos, ou seja, aqueles que não conhecem a Cristo, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe do que vocês precisam e que vocês precisam delas. E aí então ele nos dá o outro caminho. Versículo 33 de Mateus 6. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E aí sabe o que vai acontecer? Todas essas coisas vão ser acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã. Não se preocupa com o amanhã. Está preocupado com o amanhã? É Jesus que está dizendo, sou eu, tá, gente? Eu estou lendo o que ele diz. Pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Planejar não está errado, tá, gente? Se organizar não está errado, certo? Agora, o homem faz planos, mas a resposta final vem de quem? De Deus. Então, devemos depender mais de Deus. Então, assim como o pregador, já estamos terminando, tá? Não ande ansioso por coisa alguma. Assim como o pregador, então, Jesus também vê comida, bebida como presente de Deus. Não se preocupem com o que vamos comer, vamos vestir. Os pagãos se preocupam com essas coisas. Deus vai dar. Deus sabe que vocês precisam delas. Deus vai dar, Deus Pai vai dar. Ele vai dar isso para a gente. Percebam? A gente não precisa buscar, no sentido de ficar ansioso com isso. Ele vai dar. Talvez não vai ser o salmão grelhado com ervas finas. Talvez não vai ser o churrasco de costela. Eu prefiro costela que picanha. Talvez não vai ser, mas não vai passar fome, não vai passar necessidade, porque Deus prometeu que vai dar. E vai dar exatamente o que a gente precisa, talvez até para trabalhar no nosso coração. Talvez não vai dar o salmão, porque eu preciso aprender algumas coisas também a respeito disso. Então, a gente não deve trabalhar e investir no futuro? Claro que sim, gente.
Paulo vai dizer que aquele que não quer comer, que também não trabalhe, que não quer trabalhar, que também não coma. Inverti aqui. Né? A gente precisa trabalhar, de novo, o trabalho não é uma maldição. Podemos buscar investimentos, podemos administrar bem, mas nós somos despenseiros. Sabe o que é dispenseiro? Quem cuida da despensa. Tudo o que há, tudo que nós temos é de Deus. E Deus nos coloca como despenseiros. É isso que Pedro vai nos ensinar lá em 1 Pedro. Despenseiros, nós administramos aquilo que é de Deus. Então, quando você dá uma oferta, dá o dízimo, não é do seu dinheiro que você está dando, é de Deus. Quando você paga seus boletos lá, que nunca param de chegar, parece que dá cria, é Deus que está te dando condições de pagar. Entendeu? Ao passo que, se eu for um mau administrador, começar a fazer dívida, cartão de crédito, pegar empréstimo e não conseguir pagar, as consequências também vão vir. Deus vai deixar também as consequências virem para a gente aprender algumas lições importantes da nossa vida. Então a gente deve investir, deve se organizar financeiramente, mas não coloque a sua esperança, a sua vida nisso, a sua segurança nisso. Pode acontecer uma guerra, e aí? Acabou o dinheiro que estava lá no banco, guardadinho, bonitinho. O governo põe a mão, e aí? Ah, mas se eu guardar embaixo do colchão, pega fogo, e aí? A gente precisa lutar diariamente, tá, gente, para focar nossa vida em Deus. Eu sou o primeiro a falar que é uma luta. Focar em Deus e buscar nossa satisfação nele. A grande pergunta, antes de nós orarmos, é: qual caminho você tem trilhado? Não tem como trilhar os dois ao mesmo tempo. Qual caminho você tem trilhado? O que dá para fazer é sair de um e ir para o outro. Isso dá. Mas os dois ao mesmo tempo, um pouquinho aqui, um pouquinho lá, isso não tem como. Qual caminho você tem trilhado? Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque este texto de Eclesiastes nos ensina a ter uma visão equilibrada a respeito do dinheiro, das finanças, das riquezas. Obrigado também, Pai, porque Ele nos desafia de tantas formas, Senhor. Talvez aquilo que me desafia não é o mesmo desafio de outros aqui. Mas obrigado, Senhor, porque nós temos a Tua palavra. Nós ainda temos tempo, Senhor, para nos arrependermos, para voltarmos, Pai, para o caminho que o Senhor tem para nós e não aquele que nós desejamos trilhar. Nos livra, Senhor, de toda a ganância. Nos livra, Senhor, desta vaidade, como o autor de Eclesiastes chama. Nos livra, Senhor, de ficarmos correndo atrás do vento. E nos ajuda, Senhor, a investirmos tempo no Teu reino, a buscarmos em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, sabendo que todo o resto vai ser acrescentado, Senhor. Que promessa maravilhosa é essa? E que perda para nós é não confiarmos nessa promessa, Senhor. Quantas vezes preferimos confiar no dinheiro, Senhor, nas posses, do que confiar na Tua soberania, no Teu cuidado de um Deus amoroso. Pai, nos perdoa por isso. Isso é pecado, Pai. Nós precisamos experimentar arrependimento disso. Precisamos voltar para o Senhor. Precisamos avaliar, pela sondagem do Teu Espírito Santo, Senhor, qual caminho temos trilhado, de forma honesta, sincera. E voltarmos, Pai, a andar com o Senhor. E voltarmos, Pai, independente da quantidade de dinheiro que o Senhor tem nos dado, a colocarmos a esperança em Ti, a buscar a satisfação em Ti, a buscar o contentamento em Ti, Senhor, nas pequenas coisas que o Senhor tem nos dado. Porque essas coisas independem de quanto temos. Nos ajuda, Senhor, a desfrutarmos da vida, a termos os nossos corações arrebatados pela alegria e não pela ganância, pela vaidade da riqueza. Como o autor de Eclesiastes nos diz, o coração de quem busca contentamento no Senhor estará tão cheio de alegria que as preocupações da vida quase que se tornam secundárias, porque estão andando intimamente com o Senhor, confiando no Senhor. Pai, eu quero ser essa pessoa. E eu creio que cada um aqui também quer ser essa pessoa, Senhor. Nos ajuda, Pai, a amarmos menos o dinheiro, a darmos Ele o valor que o Senhor dá, a usarmos Ele, Senhor, para abençoar outras pessoas, a usarmos Ele, Senhor, para o Teu reino, para a Tua glória, Senhor, e não para os nossos desejos pecaminosos. Mas isso, Pai, precisa ser trabalhado pelo Senhor em nossos corações. Sozinhos nós não conseguimos. Precisamos tomar as decisões, dar os passos, mas precisamos da atuação do Teu Espírito em nós para concretizarmos isso, Senhor. Então colocamos tudo isso diante de Ti,
nas Tuas mãos. O Senhor conhece o coração de cada um aqui, Senhor. Que possamos refletir a respeito dessas coisas, Pai, e darmos os passos na direção da mudança. Abençoa, Pai, o nosso dia que temos pela frente ainda, a semana que temos também, que encontremos, Pai, cada um aqui busque encontrar alegria nas pequenas coisas do cotidiano e se alegrar e Te adorar por essas coisas. Em Teu nome que eu oro, agradecido. Amém. Amém. Muito bem, então, meus queridos, nós ficamos por aqui. Que Deus abençoe sua vida. Até domingo que vem, se Ele assim permitir.